Fala, maquiadoras lindas! Hoje eu tô com um vídeo maquiando o cliente. Tô aqui com a minha cliente linda, Carol. Ela tá gestante, vai fazer um ensaio fotográfico e vou mostrar o passo a passo da maquiagem dela com vocês. Para iniciar, eu tô usando esse tônico, aplicando o tônico no todo o rosto dela, para começar. Lembrando que ela já tinha lavado o rosto com o sabonete próprio que ela já usa para limpar. Stephanie, eu posso começar a limpeza com o tônico? Você pode, se a sua cliente não chegar até você com o rosto sujo de resíduos de maquiagem. A minha cliente não tava com o rosto limpo, então eu já fui com o tônico. Além de limpar todos os resíduos, ele também já dá uma tonificada, né? Porque o tônico ele ajuda a reequilibrar o pH da pele. Eu estou utilizando um tônico neutro, por isso eu fiz essa limpeza arrastando. Mas se você usar um tônico adstringente, não arraste na pele, apenas dá batidinhas, porque pode sofrer agressão essa pele por conter álcool no tônico adstringente. Se a sua cliente tem uma pele oleosa, igual a minha cliente hoje, e ela está com a pele ressecada, porque isso pode acontecer. Talvez você pode pegar uma cliente que tem uma pele oleosa, mas pelo período, pela temperatura que está na sua cidade, que está na cidade dela, ela pode sofrer com descamação nessa pele. É isso mesmo, a pele oleosa também pode descamar. Isso se dá muito pelo ressecamento devido à temperatura, né, pelos fatores externos que essa pele sofre. Então, por isso, eu vou usar hoje o Nivea nessa pele. O Nivea é um hidratante bem enriquecido, ele é um hidratante bem denso, muito concentrado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou reequilibrar toda a preparação. Eu vou usar um hidratante pesado, um hidratante concentrado? Sim, mas os próximos passos eu vou equilibrar para não ficar oleoso essa pele e sair mais rápido a maquiagem. Então, quando você pegar uma pele que ela tá oleosa, mas a pele oleosa, dependendo da estação do ano, ela pode estar sofrendo ressecamento, ela pode estar seca e desidratada. Então, você, nesse caso, não vai passar o hidratante em gel. Você tem que passar um hidratante mais concentrado. Agora, uma parte muito importante que muitos maquiadores esquecem é na hora de hidratar os lábios. Se os lábios da sua cliente estiverem ressecados e você não hidratar e depois usar um batom mate, o que vai acontecer com esse acabamento? O seu batom vai craquelar, vai ficar com um aspecto muito grosso, ela vai se sentir desconfortável e, consequentemente, esse batom vai sair muito rápido da boca. Se os lábios da sua cliente estiverem descascando, você vai precisar fazer uma esfoliação e logo depois a hidratação. E isso não serve só se você for usar o batom mate. Até se você for usar um gloss ou um batom hidratante mais cremoso, você ainda assim precisa fazer a hidratação antes de passar o batom nos lábios dela. Além de fazer com que o batom dure por muito mais tempo. Agora, o próximo passo é o primer. E um primer que eu gosto e uso bastante é esse da Ruby Rose. Ele é o Skin Perfection, ele é siliconado. E qual a função do primer siliconado? O primer siliconado, ele tem a base de silicone, né? Ele é como se fosse um gel transparente. E esse primer, ele faz uma película na pele. Ele não é um produto que a pele absorve totalmente, ele cria uma película e eu gosto de usar em tempos mais frios. Porque nesse tempo frio, as peles costumam estar um pouco mais ressecadas. Se eu aplicar na pele que ela é muito oleosa, esse primer não vai ser uma boa opção. E quais são os lugares onde eu passo o primer? O lugar que eu gosto é no centro do rosto. Repare que eu não passo no rosto todo. Não precisa. Eu só passo na parte do centro. Queixo, bochecha e testa. Repare também que eu não passo na região do nariz. Se a base da sua cliente abre no nariz, talvez esse seja o motivo, porque você está usando um primer nesse lugar. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar o corretivo, porque o corretivo me dá alta fixação e faz com que a base grude. Quando eu uso silicone e venho com a base por cima, pelo fato do primer siliconado não absorver na pele, ele cria uma película, depois que eu venho com a base, essa base abre, porque o primer não absorveu na pele. Agora eu vou usar um sérum potencializador da Ruby Rose. Ele é um Magic Fix. Esse sérum, ele vai ajudar a prolongar a maquiagem, fazendo com que dure mais. E ele potencializa todas as outras etapas que eu fiz antes desse sérum. Então, recapitulando, se eu já fiz todas as etapas de limpeza, tonificação, hidratação, usei o primer, e agora quando você vem com
o sérum potencializador, ele vai potencializar o resultado do tônico que você passou, da hidratação, do primer. Então, ele junta tudo isso e potencializa todos os resultados da sua maquiagem, fazendo com que a durabilidade fique maior e o acabamento muito melhor. Mas o sérum, ele serve para todos os tipos de pele? Sim, o sérum facial, na preparação da maquiagem, ele vai atender diversos tipos de pele de clientes que você pegar. Principalmente, essa minha cliente tem uma pele mista oleosa. Então, esse sérum, ele também vai ajudar no controle da oleosidade. Então, um produto aí que você pode estar investindo para peles mistas e oleosas é um sérum, porque o sérum tem uma textura leve e ele não pesa no rosto. Quando você está iniciando e fazendo toda a preparação da pele antes da base, é super importante que você respeite o momento dessa pele receber todos os produtos que você está aplicando na pele dessa cliente. Então, você tem que esperar um tempo para a pele absorver, para não já ir aplicando a base imediatamente, porque vai acabar misturando, formando a argamassa e não vai fazer o efeito e a pele não vai surgir o efeito que precisa, porque você juntou todos os produtos. Stephanie, eu fico perdendo muito tempo escolhendo a base, escolher o tom certo ideal da base da minha cliente. Vou dar uma dica para você. Não deixe para fazer isso depois que você fizer a preparação de pele. Eu já tinha testado a base antes de fazer a preparação, antes de limpar, para depois ir limpando a pele. Então, eu já fiz isso na primeira vez. Quando você já atender essa cliente e ela voltar de novo, na primeira vez que ela vir fazer com você, deixa anotado em alguma ficha dessa cliente que você deve ter, uma ficha dela, e deixa anotado a base e a cor que você usou dessa base, para quando ela voltar de novo, você não ficar perdendo tempo tentando lembrar qual foi o tom da base que você passou. Então, isso vai agilizar muito o seu atendimento. Hoje eu resolvi fazer a aplicação da base usando uma esponja. Por que eu não usei o pincel antes, que é o que geralmente eu costumo fazer? Porque hoje eu quis uma proposta de uma pele mais viçosa e uma pele que não esteja com acabamento muito pesado. Então, quando eu uso a esponja mais molhada, uma esponja úmida, repare como a pele fica viçosa, como a pele fica leve. Quando eu uso o pincel, já me dá mais cobertura, o acabamento fica mais pesado, tá? Então, quando você quiser um acabamento mais leve na sua maquiagem, você usa uma esponja úmida. Depois que eu faço a aplicação da base, eu já venho com o contorno, tá? Eu tô vindo com o contorno corretivo líquido. Por que que eu faço isso depois da base? Porque eu não venho logo com pó. Eu não gosto de usar só o contorno em pó, porque não me traz durabilidade. Então, tudo que for em creme ou líquido, eu vou passar antes de selar essa pele. A gente sela essa pele com pó, mas para fazer com que dure mais, eu vou fazer todas as etapas de base, de contorno, blush em creme ou líquido, porque isso vai fazer durar. E quando eu jogar o pó em cima, aplicar o pó vai selar o que eu passei por baixo. Para o seu contorno não ficar marcado e nem manchado em certas áreas da pele da sua cliente, você precisa esfumar com leves batidas. O que vai fazer esse contorno ficar esfumado não é a força da sua mão, não é a força com que você aplica essa esponja na pele. Quando você põe força e põe pressão nessa pele, a pele abre buraco e fica manchada. Algo que eu faço sempre para facilitar na hora de eu esfumar o meu contorno, eu já aplico o contorno e já venho com ele esfumando. Eu não faço o contorno no rosto todo e depois que eu venho esfumar. Não, eu já aplico o contorno e já esfumo com a esponjinha. Já faço ali na mandíbula e esfumo. Agora eu tô indo para a testa. O próximo passo, se você for para a testa, aplica o contorno e vai esfumando. Depois vai para o queixo, passo o contorno no queixo e sumo o queixo. Então, vai de partes em partes, porque pode ser, dependendo do corretivo, do produto que você está usando, se for um corretivo muito grosso, muito pesado,
Se você não diluir esse produto, quando você aplicar esse contorno e vir com ele para esfumar, ele não vai esfumar, porque o contorno já grudou na pele, já secou e quando seca não tem como esfumar. Então, quando eu já aplico e já venho com ele esfumando, ele tá molhado, então dá tempo para esfumar porque ele não secou ainda. Quando você for usar um corretivo para fazer a iluminação, tome sempre cuidado para você não escolher um corretivo muito acima da cor da pele da sua cliente. Para fazer a iluminação, você pode escolher até 2 tons acima da pele da sua cliente. Não pode ser um tom muito claro, porque senão vai acabar acinzentando, vai ficar cinza essa parte. Em vez de clarear, vai escurecer ou vai ficar muito estourado. Por que você deve fazer a iluminação no centro do rosto da sua cliente? Primeiro, você precisa entender e saber identificar que a pele da sua cliente ela não vai ser o mesmo tom uniforme em todo o rosto. Você vai perceber que no centro do rosto dela vai ser mais claro do que as extremidades, do que as laterais. E quando a gente aplica a base é só de uma cor, certo? Então, quando a gente aplica a base no rosto todo, a gente deixa esse rosto chapado, do mesmo tom uniforme. E na maquiagem, a gente quer trazer naturalidade, a gente não quer deixar uma coisa forçada, a gente não quer deixar uma coisa artificial. A maquiagem ela vem para realçar os contornos já existentes no rosto da sua cliente, no rosto da cliente que você vai trabalhar. Então, quando você aplica a base, você tira todas essas sombras. E quando você vem com contorno, você está devolvendo o contorno natural de onde já é no rosto dela. Você vai apenas realçar. E na iluminação é a mesma coisa. No centro do rosto dela é um pouco mais claro. Então, você vai vir com a iluminação, que vai ser feita com um corretivo. E você vai fazer a iluminação no centro do rosto, abaixo dos olhos, na testa e no queixo. Quando você for aplicar o corretivo abaixo dos olhos da sua cliente, você pede para ela olhar para cima. Quando ela olha para cima, a pele ela fica mais esticada. Então, isso faz com que o corretivo penetre mais, né? Faz com que o corretivo fique mais liso sobre a pele e não fique acumulado nas linhas de expressões. Tome bastante cuidado na hora de você fazer a iluminação na testa. Repare que a iluminação na testa, eu utilizo sempre um pontinho pequeno, não espalhe esse corretivo na testa toda. Porque qual é o intuito de fazer a iluminação na testa? Como é claro, ela expande para frente, ou seja, torna isso maior, dá mais visibilidade. Então, quando você aplica o corretivo na testa toda, isso faz com que a testa pareça ser maior ainda. A não ser que a sua cliente ela tenha uma testa muito pequenininha. E se não harmonizar com o rosto dela ao todo, você pode aplicar esse contorno de iluminação na testa, expandindo mais para a extremidade. Você pode deixar ele maior, para parecer que a testa dela é maior. Agora, se a testa dela já tem bastante espaço, já é grande, você tem que vir com o contorno para diminuir e aplicar esse contorno de iluminação no centro bem pequenininho. A forma correta de você aplicar o blush é fazendo com que o blush esteja em transição com o contorno, ou seja, ela não pode ficar dividida, não pode ter uma linha divisória entre o blush e o contorno. Toda vez que você fazer o contorno em creme ou líquido, você precisa vir depois selando esse contorno e você vai selar esse contorno com outro pó da mesma cor ou uma cor aproximada, uma cor mais escura do contorno que você utilizou em creme. Não pode ser o pó translúcido de cara, porque vai acinzentar. Então, a gente vai selar primeiro com um pó. Eu estou usando esse contorno do meio da Luisense, é um contorno da cor mesmo que eu passei da pele, na pele da minha cliente, um contorno mais marrom. Então, eu estou selando esse contorno que eu já havia passado antes, o contorno líquido. Agora, eu vou usar o iluminador líquido. Eu gosto de usar o iluminador líquido porque me dá um acabamento mais espelhado, né? Fora que a durabilidade também é muito mais alta.
porque eu tô aplicando o líquido, aí no final eu vou passar o iluminador em pó, mas eu gosto sempre de usar um iluminador líquido antes de selar toda a pele. Então eu vou dando leves batidinhas com esse iluminador líquido. Você pode também aplicar com o dedo, dando batidinhas, mas eu tô aplicando com esse pincel de esfumar também, que dá super certo. Agora, essa etapa é muito importante. Antes de eu vir selando a pele com pó translúcido, lembra quando você passou o corretivo abaixo dos olhos? Quando você passa o corretivo abaixo dos olhos, é normal que acumule nas linhas de expressões. Não é normal que craquele, o que é muito diferente. Quando ela fica aparecendo aquela linha, nas linhas delas é porque acumulou o corretivo. E é normal, porque o corretivo é líquido, então nas linhas ela vai acumular mesmo. Só que é importante, antes de você selar, você precisa vir com a esponja de novo, a esponja sem nenhum produto, para você tirar a marcação, tirar aquele acúmulo de corretivo, para depois selar ali, principalmente na área abaixo dos olhos. Então, certifique-se sempre, quando for selar a área abaixo dos olhos, que não esteja acumulado de corretivo. Se você não tirar aquele acúmulo com a esponja, dando batidinhas, quando você vem aplicar o pó translúcido, ele não vai tirar a marcação, ele vai deixar muito mais marcado. Então, vai parecer que ela tem muitas mais linhas de expressões, muitas rugas, e não é isso que a cliente quer, não é isso que a cliente espera. Agora, eu vou vir selando toda a área do rosto que eu fiz a iluminação, para que eu comece primeiro pelo centro, selei abaixo dos olhos, depois você vem aplicando na testa, que foi onde você fez a iluminação com corretivo. Vou principalmente ali na área ao redor da boca e do nariz, vai ser a área que você vai precisar selar bastante, selar bem, porque é a área que sai mais rápido, né? E aí, ó, abaixo do contorno, eu faço esse pó translúcido dando uma leve marcadinha só abaixo do contorno, porque quando eu faço isso, eu realço mais ainda o meu contorno, fazendo que dá aquele efeito lift na pele. Depois que você selar toda a área do rosto com pó translúcido, você não vai vir imediatamente tirando o excesso. Repare que eu ainda deixei o excesso no rosto dela. Então, eu esperei um tempinho para depois tirar o excesso. Então, você vai fazer isso. Você vai deixar o excesso ali mesmo, porque esse tempo que você está deixando esse excesso sobre a pele dela, toda a umidade que tem no rosto da sua cliente, né, de óleo, principalmente se for uma pele oleosa, ela vai aderir àquele pó translúcido, né? A pele vai chupar aquele pó translúcido. Então, é por isso que tem que ter esse tempinho para a pele absorver e puxar esse pó. Para você tirar o excesso de pó translúcido, você vai tirar esse excesso de dentro para fora com o pincel, tá? Repare que eu pego de dentro todo o resíduo de pó que tem e vou levando para fora, para as extremidades, pelas laterais do rosto. Agora vamos para a parte dos olhos. Lembra que eu já usei o corretivo na pálpebra quando eu usei o corretivo na pele? Pois é, já tem o corretivo aí. Só que para potencializar mais ainda o meu resultado e a sombra ficar mais pigmentada, eu vou usar esse primer de olhos, primer de sombra. Esse primer é da Mary Kay. Eu gosto muito dele porque ele pigmenta muito a sombra. Mas qual a forma certa de usar o primer de sombra? Você vai aplicar um pouco no dedo, uma pequena quantidade, e vai dar leves batidinhas em toda a área dos olhos, em toda a área da pálpebra móvel e fixa. Como fazer o esfumado alongado? Ó, essa é a dica que eu dou para você, fazer o esfumado alongado. Repare que o meu dedinho tá puxando o final das sobrancelhas para cima, que é a área onde eu vou puxar esse alongado. Eu vou pegar do côncavo ali, ó, essa cor de sombra e vou levando essa sombra para fora, de dentro para fora, só no movimento de vai. Não é no movimento de vai e vem. É só no movimento de vai, de dentro para fora. Quando você faz isso, você pigmenta a maior parte no dentro da área dos olhos, que é na pálpebra, e quando você leva para fora, somente a parte que está indo para fora está ficando mais leve, então não fica marcado, não vai ficar manchado. Repara que assim que eu faço a primeira sombra, faço a aplicação da primeira sombra em um olho,
Logo em seguida, já vou para o outro olho, fazendo a mesma coisa que eu fiz no primeiro. Porque quando eu faço isso, eu não esqueço depois das etapas que eu fiz. Se eu fizer todo o olho primeiro, depois, quando eu vou fazer o outro, pode ser que não fique igual, que não fique nem semelhante, porque já esqueceu qual foi o primeiro que você passou, aonde que você deixou mais forte, mais pigmentado. Então, quando você aplicar a sombra em um olho, no outro olho você também já começa fazendo os dois ao mesmo tempo, porque aí você não esquece qual você passou e aí vai ficar correto, vai ficar igual. Agora eu vou aplicar uma sombra azul no canto externo do olho. Então, eu vou dando batidinhas e vou aplicando em todo o cantinho, sem subir muito para cima. Porque, como vocês podem ver, a minha cliente não tem um espaço muito grande de pálpebra. Como ela não tem, então eu não vou subir muito esse azul. Se a sua cliente tiver muito espaço, você pode subir mais um pouquinho com a sombra mais escura no canto externo. Mas como ela não tem muito espaço, eu vou concentrar só no embaixo. Não vou subir tanto para cima, para também não tirar o côncavo laranjinha que eu fiz ali no fundo. Olha como é que eu vou esfumar o meu azul. Eu vou aplicar laranja, que foi o que eu apliquei na primeira vez, que foi a primeira sombra que eu utilizei. Então, para esfumar o azul que eu apliquei depois, eu vou utilizar o laranja, que foi o primeiro que eu utilizei. Então, eu vou pegar pouca quantidade e vou fazer uma transição desse laranja para o azul. Por isso, eu peguei o laranja. Agora, no cantinho interno ali, eu vou utilizar essa sombra cintilante. Ela tem partículas de brilho. E eu gosto de aplicar sempre com o dedo as sombras cintilantes, porque me dá mais aberturas, o brilho abre mais. Quando eu passo com o pincel de esfumar, ele não fica tão evidente esse brilho. Quando eu aplico com o dedo essa sombra cintilante, ela fica muito mais pigmentada e dá mais realce do que se você aplicasse com o pincel de esfumar. Agora, eu vou aplicar uma colinha com o pincel de esfumar e vou dar as batidinhas ali, ó, no canto interno, no início, para poder depois vir com o glitter. Olha, repara que eu apliquei só em um olho primeiro. Depois que eu apliquei essa colinha, eu vou vir pegar com um pincel de esfumar, um pincel bem gordinho. Vou pegar esse pigmento ou esse glitter que você vai utilizar e vai, ó, pressionar o dedo indicador, dando leves batidinhas nesse pincel e vai posicionar esse pincel em cima da colinha onde você pregou ali na pálpebra. Então, ó, você vai batendo o dedo indicador nesse pincel e esse pigmento ele vai cair sobre a colinha de forma que não fique marcado. Olha como ele vai ficar bem espalhadinho. Colou o glitter, você vai vir com um pincel bem grande, de pó mesmo, para tirar todo o excesso de brilho que for caindo sobre a pele. Não se preocupe que ele não vai grudar na pele, porque você não aplicou cola. Quando ele cai, você já vai tirando, limpando, varrendo essa sujeira, ele não gruda. Por isso, se for caindo, já vai limpando. Caiu, limpou. Não espere muito tempo para tirar, porque pode ser que demore muito mais para sair e fique mais difícil. Quando ele cai sobre a pele, você já vai limpando, aí ele tira toda a sujeira, todo o resíduo que vai cair abaixo dos olhos para não ficar grudado e acabar estragando a sua pele. Logo depois disso, eu já vou pro outro olho. Você não pode aplicar as duas colas no mesmo tempo, porque quando você terminar de aplicar um olho, e você for para o outro, a colinha já secou, então o pigmento ou glitter não vai grudar. Por isso, faça um de cada vez. Às vezes você pode ficar com dúvida, mas qual cor eu passo na linha inferior abaixo dos olhos? Você vai utilizar as cores que você utilizou na pálpebra. Qual foi a primeira cor que eu utilizei? A sombra laranjinha. Então, eu vou aplicar essa sombra laranjinha primeiro e vou esfumar abaixo ali na linha, abaixo da linha dos olhos. Para fazer o esfumado na linha inferior, abaixo dos olhos, você precisa utilizar um pincel menor, um pincel bem pequenininho que facilite, porque é uma área
é mais delicada, né, uma área que é um pouco mais difícil para esfumar. Então você não pode vir com um pincel de esfumar muito gordinho ou muito grande, porque a área é pequena. E você não vai formar ali uma olheira, né, abaixo dos olhos da sua cliente. Vai parecer um panda, e não é isso que a gente quer. Quando eu dou batidinhas leves com o pincel, eu pigmento mais. Quando eu arrasto, o pigmento não pega e não fica na pele. Para delinear essas sobrancelhas, eu vou utilizar o gel da Avon. Ele é um gel muito bom. Eu gosto de usar a cor castanho, é a cor que eu estou usando nela. É uma cor bastante universal que atende diversas clientes que eu tenho. Eu vou pegar esse produto e aplicar no pincel chanfrado bem fininho. O mais fino que você tiver vai ser melhor para delinear essas sobrancelhas, não ficar muito grossa. E você consegue trabalhar melhor. Repare que eu não pego o produto e vou aplicando do início para o final, e sim do meio para o final. Aonde a gente começa é aonde a gente mais concentra produto. Então, se eu começo do meio para o final, eu vou concentrar mais produto do meio para o final. Eu não vou fazer isso do início. Se eu começar aplicando do início, todo o produto que está no pincel vai ficar marcado na frente se eu começar pelo início. Repare que o resíduo que ficou, que sobrou, toda a sujeirinha eu vou sujando na frente, no início, para ficar bem leve e ficar muito mais suave. Agora eu vou pegar mais produto para terminar a ponta ali das sobrancelhas, porque eu quero que fique mais escuro essa ponta. Então, eu vou pegar mais produto e vou aplicar na ponta, delineando do meio para o final. Se você tem dificuldade na hora de aplicar a máscara de cílios na parte inferior, nos cílios menores, eu recomendo que você utilize esse aplicador em pé. Repare que só a pontinha desse aplicador que eu faço com bastante precisão, só ali nos cílios menores. Repare também que meu dedinho menor, ele está levemente apoiado no queixo dela. Quando está levemente apoiado, não corre risco de manchar embaixo na parte dos olhos. Mesmo se você não for fazer nenhum delineado trabalhado, delineado gatinho, você precisa utilizar o delineador ali aonde você vai aplicar os cílios, bem rente aos cílios de cima. Porque quando você aplicar os cílios postiço, não pode haver uma separação, você não pode ver o meio ali dos cílios postiços e dos cílios naturais da sua cliente. Então, eles precisam estar bem pretinho ali a base para você aplicar depois os cílios por cima desse delineador. Agora, para os acabamentos finais na pele, eu já selei toda a minha pele com um pó translúcido. Depois que eu vim selando, depois que já tiver selado toda a pele, eu vou vir com o blush para realçar mais ainda esse blush e pigmentar mais. Ou seja, eu fiz duas camadas, uma antes de selar a pele com pó translúcido em cima da base, e depois que eu selei a pele com pó translúcido, eu vim novamente com blush para pigmentar mais ainda. Agora, pega essa para você fazer o seu iluminador estourar nas fotos e ficar muito mais potente. Eu vou usar o meu fixador, vou espirrar esse fixador no meu iluminador que é compacto. E isso vai fazer com que fique muito mais pigmentado esse iluminador. Fora que, como eu apliquei o fixador, ele pega mais e dura muito mais. Então, talvez você possa ter aí algum iluminador que não seja tão potente, que é fraco. Mas se você utilizar essa técnica aí que eu faço para o meu iluminador durar mais e pigmentar e ficar muito mais potente, eu uso o fixador. Se você não tiver um fixador, pode ser alguma bruma hidratante também, porque a bruma ele auxilia nessa fixação do iluminador na pele. Então, principalmente se for compacto, você pode espirrar essa bruma ou esse fixador no seu pó compacto de iluminador e vai ter um efeito muito mais agradável e um efeito muito mais iluminado e espelhado.
Olha o tanto que realça esse iluminador. Agora chegou o momento mais temeroso de muitas maquiadoras iniciantes, que é na hora de aplicar os cílios. Se você fazer da forma correta, vai ficar muito mais prático para você. Eu passei a cola na base dos cílios e deixei mais ou menos um minuto, 2 minutos, para dar uma liga. Porque quando eu espero esse tempo e já aplico, ele já gruda no olho. Então, eu venho com a ajuda de uma pinça, porque me ajuda melhor. Eu aprendi a trabalhar com a pinça, mas se você tentar também só com o dedo, você pode tentar, que não é errado, você vai se adaptar na melhor forma de aplicação para você. Eu gosto de usar tanto os meus dedos como um auxiliador, que é a pinça. Então, eu vou colando aos poucos e assim que eu grudo, eu vou flexionando esses cílios, apertando, não muito forte, tá? Para não machucar o olho da cliente. Você vai flexionando para grudar, para ficar mais fixado. Agora, tá vendo aquela marquinha ali na base dos cílios bem branquinho, que é da cola? Ele tem um brilho, então o que que eu vou fazer? Vou usar o meu delineador em gel. Esse é um delineador de Eudora, bem pretinho. E ele também é resistente à água. Eu vou aplicar esse delineador na base dos meus cílios e olha como a cola ela vai desaparecer. Não vai ficar mais branco. Isso dá um acabamento que pode parecer besta, mas faz muita diferença. Porque a base dos cílios não vai ficar brilhando com resíduo de cola. Ele vai ficar pretinho e nas fotos, principalmente, vai dar uma diferença muito grande. Depois que eu colei, eu vou pedir para a cliente abrir os olhos, olhar para cima e eu vou observar se não vai estar nada grudado, se vai estar tudo certo. Você pergunta a ela se não tem nada incomodando, se está furando o início do olho dela. Se estiver incomodando alguma parte que esteja furando o olho, você vai tentar consertar ali de novo para que ela se sinta confortável, tá? Mas aí você, quando você abre os olhos, você pede para levantar os olhos para conferir se está tudo certo. Agora eu vou usar um batom mais nude, um batom mais claro. Então, eu vou usar nas laterais, nas extremidades da parte de fora, eu vou usar um batom mais nude, mais marrom, porque assim eu vou criar como se fosse um contorno nas extremidades e por dentro eu vou clarear, fazendo com que a boca fique com um efeito volumoso. Então, quando você quiser criar um efeito mais volumoso na boca, você nas partes de fora, nas extremidades, no contorno ali dos lábios, você usa um marronzinho, uma cor mais escura, e no centro você pode utilizar um batom mais claro. E agora, ó, eu vou vir com o batom rosé, é um rosinha bem clarinho, e vou utilizar somente no centro dos lábios dela. Isso vai fazer com que os lábios dela parecem ser mais volumosos, porque a gente cria um contorno mais escuro nas extremidades, nas laterais, fazendo contorno, e aí no centro você pode utilizar um batom mais claro do que o que você usou no contorno dos lábios. Então, sempre quando você quiser criar um volume nos lábios, no contorno você usa um tom escuro e no centro dos lábios um tom mais claro. Depois que você terminar toda a preparação da pele, da sombra, o batom, por último, não esqueça de usar um fixador ou uma bruma fixadora. O que você tiver com que faça garantir a maior duração dessa maquiagem. E olha que lindo o resultado dessa maquiagem. Eu tô simplesmente apaixonada. Essa sombra foi inspiração, porque ela vai fazer um ensaio fotográfico de gestante, né? E o bebezinho dela é um menino, então eu fiz inspirado no pequeno Heitor.